Hoje, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, apóstolo, que nos lembra do primado e da autoridade de Pedro, como fundamento visível da unidade da Igreja. Iremos refletir sobre a relação entre o pastor e o rebanho, entre Cristo e a Igreja, entre Deus e o seu povo, a partir das leituras e do Evangelho do dia. Você já se perguntou, quem é Jesus para você? E quem você é para Jesus? Essas são perguntas fundamentais para a nossa fé e para a nossa vida, que Pedro soube responder com coragem e convicção. Ele reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, e recebeu dele a missão de ser a pedra sobre a qual a Igreja seria edificada, tendo as chaves do reino dos céus. Pedro foi o primeiro dos apóstolos, o líder dos discípulos, o pastor do rebanho de Deus. Ele nos ensina a professar a nossa fé em Jesus, e a assumir o nosso papel na Igreja, que é o seu corpo místico. A primeira leitura nos fala sobre o papel dos presbíteros, que devem cuidar do rebanho de Deus com generosidade, livremente, e dando o exemplo, esperando a recompensa do pastor supremo, que é Cristo. O Salmo responsorial nos mostra a confiança e a gratidão ao Senhor, que é o nosso pastor, que nos conduz pelos caminhos da justiça e da paz, que nos protege dos perigos, e que nos prepara uma mesa na sua casa. O Evangelho nos conta sobre a profissão de fé de Pedro, que reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, e recebe dele a promessa de ser a pedra sobre a qual a Igreja seria edificada, tendo as chaves do reino dos céus. As leituras de hoje nos convidam a celebrar a Cátedra de São Pedro e a renovar o nosso compromisso com a Igreja, que é a família de Deus. Jesus é o nosso pastor, que nos guia e nos protege. Pedro é o nosso líder, que nos une e nos ensina. Nós somos o seu rebanho, que o segue e o louva. Primeira leitura. Cuide das ovelhas de Deus com amor e humildade, e Ele te dará a coroa da glória. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus! A primeira leitura de hoje nos fala sobre o papel dos presbíteros, que são os sacerdotes que exercem o ministério ordenado na Igreja. Eles são chamados a ser pastores do rebanho de Deus, confiado a eles por Cristo, o Pastor Supremo. Eles devem cuidar das ovelhas com amor, dedicação, humildade e sabedoria, não por obrigação, nem por interesse nem por autoritarismo, mas por livre escolha e generosidade. Eles devem dar o exemplo de vida cristã, seguindo os passos de Jesus, que se entregou por amor à sua Igreja. Eles devem esperar a recompensa de Deus, que é a coroa da glória, que será revelada quando Cristo voltar. Essa leitura nos ensina a valorizar e a rezar pelos nossos presbíteros, que são os nossos pastores na terra, e a colaborar com eles na missão de evangelizar e de servir. Também nos inspira a sermos pastores uns dos outros, cuidando dos nossos irmãos e irmãs com caridade e compaixão, especialmente dos mais necessitados e sofredores. Assim estaremos vivendo a nossa vocação de batizados, e participando da glória de Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos.
O salmo responsorial de hoje é o famoso Salmo 23, que nos apresenta o Senhor como nosso pastor, que nos guia, nos protege, nos provê e nos acolhe. Esse salmo nos inspira a confiar e a agradecer ao Senhor, que nos conduz pelos caminhos da justiça e da paz, que nos defende dos perigos e dos inimigos, que nos prepara uma mesa na sua casa e que nos promete a felicidade eterna. Esse salmo nos ensina a reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus para conosco, e a louvá-lo com alegria e esperança. Esse salmo também nos convida a seguir o exemplo do bom pastor, que é Jesus, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, e que nos chamou a fazer parte do seu rebanho, que é a igreja. Esse salmo nos motiva a sermos ovelhas obedientes e gratas, que escutam a voz do pastor, e que se deixam conduzir por ele. Esse salmo nos mostra que, com o Senhor, nada nos falta, e que Ele é o nosso tudo. Evangelho. Confesse com Pedro que Jesus é o seu Senhor, e receba dele as chaves do reino. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um dos momentos mais importantes da vida de Jesus e da história da Igreja, a profissão de fé de Pedro e a instituição do seu primado. Vamos meditar sobre esse texto e ver o que ele nos ensina sobre a nossa fé e a nossa missão. Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, um lugar pagão, cheio de templos e estátuas dedicados a falsos deuses. Ali, ele faz uma pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele quer saber o que as pessoas pensam dele, qual é a sua fama, qual é a sua identidade. Os discípulos respondem que alguns o consideram um profeta, como João Batista, Elias ou Jeremias, que anunciaram a vinda do Messias e que fizeram milagres e maravilhas. Mas Jesus não se contenta com essa resposta. Ele quer saber o que os seus discípulos pensam dele, aqueles que o seguem, que o ouvem, que o conhecem. Ele pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta decisiva, que exige uma resposta pessoal, uma adesão, uma escolha. Não basta saber o que os outros dizem, é preciso saber o que nós dizemos, o que nós cremos, o que nós vivemos. Entre os discípulos, um se destaca pela sua coragem e ousadia: Simão Pedro. Ele responde, inspirado pelo Pai Celeste: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece em Jesus não apenas um profeta, mas o próprio Deus encarnado, o Salvador prometido, o Senhor da história. Ele confessa a sua fé em Jesus, e se torna o porta-voz dos demais discípulos. Jesus fica feliz com a resposta de Pedro, e lhe dá um novo nome, uma nova missão, uma nova promessa. Ele diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa pedra, rocha, fundamento. Ele o faz o chefe dos apóstolos, o líder da igreja, o representante de Cristo na terra.
Ele lhe confia a missão de edificar a igreja, de preservar a unidade, de ensinar a verdade, de governar o povo de Deus. Ele lhe dá as chaves do reino dos céus, que são o símbolo da autoridade, da responsabilidade, da confiança. Ele lhe concede o poder de ligar e desligar, de perdoar e absolver, de abençoar e consagrar. Ele lhe garante a assistência do Espírito Santo e a vitória sobre as forças do mal. Essa é a origem do primado de Pedro, que é a base da nossa fé católica e que celebramos hoje na festa da Cátedra de São Pedro. A cátedra é o trono, a cadeira, o lugar onde o Papa, o sucessor de Pedro, exerce o seu ministério de pastor universal da Igreja. É o símbolo da sua autoridade, da sua doutrina, da sua comunhão. É o sinal da nossa obediência, da nossa fidelidade, da nossa unidade. Irmãos e irmãs, o que esse Evangelho nos diz hoje? O que ele nos pede? O que ele nos oferece? Ele nos diz que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. Ele nos pede que confessemos a nossa fé nele, como Pedro fez, com coragem e convicção. Ele nos oferece a sua igreja, que é a sua família, o seu corpo, o seu rebanho. Ele nos diz que Pedro é o nosso líder, o nosso pastor, o nosso mestre. Ele nos pede que rezemos por ele, que o apoiemos, que o escutemos. Ele nos oferece a sua autoridade, que é a sua garantia, a sua orientação, a sua proteção. Ele nos diz que nós somos o seu povo, o seu rebanho, o seu templo. Ele nos pede que sejamos fiéis, que sejamos unidos, que sejamos santos. Ele nos oferece as chaves do reino dos céus, que são a sua graça, a sua misericórdia, a sua glória. Que o Senhor nos ajude a viver esse Evangelho e a celebrar a Cátedra de São Pedro com gratidão e alegria. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao final das reflexões da liturgia de hoje, que teve como tema o pastor e o rebanho, a missão de Pedro e da Igreja. Espero que você tenha gostado, aprendido e se inspirado com as leituras e o Evangelho do dia, que nos mostraram quem é Jesus para nós, quem é Pedro para a Igreja, e quem somos nós para Deus. Que nossas reflexões te ajudem a crescer na fé, na esperança e no amor, e a viver a sua vocação no rebanho de Cristo. Que você possa confessar com Pedro que Jesus é o seu Senhor, e receber dele as chaves do reino. Que você possa seguir o exemplo dos presbíteros que cuidam do rebanho de Deus com generosidade e humildade. Que você possa cantar com o salmista que o Senhor é o seu pastor, que te guia e te protege. Jesus, Pedro e você, uma família de fé, uma igreja de amor.